Mas nós vamos falar hoje da quinta bem-aventurança, né? Já foram ministrados 4 passagens. E hoje eu vou falar do versículo número 7 do capítulo de número 5, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e oro a Ti, Senhor, que o Senhor esteja edificando os nossos corações. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos. E que nós, ó Pai, em nome de Jesus, que por meio desta mensagem, a gente possa, de certa forma, Senhor, colocá-la em prática todos os dias das nossas vidas. Porque sendo assim, Senhor, nós iremos glorificar o Teu nome todos os dias. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, quinta bem-aventurança. É bom nós falarmos, porque esta é a quinta. Porque essa questão da misericórdia é uma questão que ela nasce dentro de nós, ela é gerada dentro de nós, para nós podermos abençoar o outro. Né? Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos. A gente só consegue exercer a misericórdia quando, na verdade, a gente começa a olhar para o outro e começa a ter uma ação divina na vida dessa outra pessoa. Mas eu entendo que Jesus ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, porque ele não poderia começar essa bem-aventurança de outra posição. Porque para ser misericordioso, eu preciso ser transformado por Deus. Né? Porque se nós olharmos para nós mesmos, a nossa natureza é o quê? A nossa natureza ela é má. A nossa natureza ela é pecaminosa. A nossa natureza ela é uma natureza que não corresponde ao caráter de Deus. E é por isso que Jesus ele começa as bem-aventuranças dizendo a respeito de nós sermos as pessoas diante de Deus. Que nós precisamos ser aquelas pessoas diante de Deus. Então ele diz o seguinte, primeiro, bem-aventurados os humildes de espírito diante dele. Porque esses porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse princípio aqui, essas bem-aventuranças, o que Jesus está querendo dizer aqui, são atitudes que nós devemos ser diante de Deus. E para você entender que para sermos misericordiosos, nós vamos apenas conseguir ser misericordiosos, é quando nós vamos nos posicionar, nos colocar diante de Deus, pessoas que são o quê? Humildes de espírito, pobres de espírito. Eu só vou ser misericordioso a partir do momento que eu conseguir ser manso em relação às coisas de Deus, diante de Deus. E a partir do momento que eu começo a ser aquela pessoa diante de Deus, o próprio Deus ele vai transformando o meu coração, transformando o meu interior. E a partir do momento que eu sou transformado, me humilhando diante da pessoa de Deus, e Deus ele vai transformando o meu coração, aí ele começa a colocar dentro de mim o quê? A misericórdia. Porque, vou ser bem honesto com você, quem de vocês aqui, vou fazer uma pergunta bem franca com vocês, e eu queria que vocês fossem bem franco com vocês mesmos. Alguém aqui, já citei esse exemplo alguns anos atrás, mas muitos de vocês são novatos. Quem de vocês alguém já bateu o carro de vocês aqui? Quem de vocês já foi, de certa forma, vítima de um acidente de automóvel? Alguém bateu em você? Acho que a maioria aqui, não é? Hã?
Você que bateu nos outros? Pois é. Então, enfim, você que foi uma pessoa que, de certa forma, alguém bateu no seu carro. Você mandou ela embora, abençoando ela, vai em paz, vai com Deus? Você fez isso ou não? Aí o que acontece? Aí você agora está conseguindo me entender. Porque a misericórdia, como é que ela se exerce? Se alguém bater no seu carro, e você vê que você foi prejudicado, a pessoa te deu um certo prejuízo, você vai sair do seu carro e você vai fazer com ela o seguinte: meu irmão, eu sei que foi um acidente. Deus te abençoe e vá embora. Pode deixar que eu vou arcar com essa despesa. É a maneira mais clara que eu acho para falar para vocês a respeito do que é misericórdia. Aí eu pergunto para vocês, qual de nós, tendo a natureza que nós temos, essa natureza carnal, pratica isso? Ninguém, irmãos. Ninguém. Porque nós somos pessoas que queremos o quê? Justiça própria. De certa forma, nós não queremos ser prejudicados. A nossa natureza ela é egoísta. A nossa natureza, ela é totalmente inversa à natureza de Deus. Então eu só vou conseguir ser misericordioso se primeiro eu der um passo atrás e colocar a minha vida na presença de Deus e me humilhar diante de Deus. E dizendo assim: Senhor, eu sou pobre de espírito. Eu preciso ser transformado. Senhor, eu quero ser manso. Aí Jesus ele está me colocando essas 4 primeiras, ele está posicionando essas 4 primeiras aventuranças para nós sermos transformados, para sermos aquelas pessoas que tenham a mesma natureza de Deus. E se eu, de certa forma, conseguir ser transformado por Deus, eu vou conseguir transmitir o meu ser no fazer. Eu só vou conseguir praticar a misericórdia se primeiro eu ter dentro de mim a própria misericórdia. Mas para eu ter essa misericórdia dentro de mim, eu preciso de uma ação de Deus, de uma ação divina dentro de mim, para poder praticar isso. Porque eu preciso ser transformado. Vocês estão me compreendendo? Amém? Então, irmãos, por isso que essa bem-aventurança é algo muito divino. É algo maravilhoso, mas também é algo muito confrontador. Porque, de certa forma, nós nos condicionamos pessoas que foram o quê? Alcançadas por Deus. Pessoas que nasceram de novo. Pessoas que se submeteram aos valores do reino de Deus. Pessoas que foram batizadas, pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, por que, de certa forma, no dia a dia, a gente não consegue ser misericordioso como Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Por quê? Eu me pergunto para mim mesmo, por que, Senhor? Por que eu não consigo alcançar essa misericórdia, desfrutar dessa misericórdia, em que essa questão toda transforma o meu ser para que eu possa aplicar na vida do meu irmão? Porque, irmão, isso é um desafio muito grande. Eu vejo isso, é algo tão que precisa ser tão direcionado por Deus em nós, porque, de certa forma, quando nós nascemos de novo, eu sei que existe uma natureza dentro de nós. E muitas vezes essa natureza humana, ela faz com que nós seja mais forte do que a natureza divina em nós.
E é por isso que nós precisamos, de certa forma, buscar todos os dias esse esvaziamento. Eu só vou conseguir. Você sabe que o Robson falou essa manhã, eu preciso me esvaziar. Mas o que é então o esvaziar? O que é esvaziar? O que significa ser vazio de si? É quando você chega diante de Deus e fala assim: Senhor, deixa eu ser humilde de espírito. Senhor, eu preciso chorar. Senhor, eu preciso ser manso. Senhor, eu preciso ter fome e sede da justiça do Senhor. E isso é ser vazio. E isso é esvaziar de si mesmo. E se nós colocarmos isso em prática, queridos, com certeza o Espírito Santo vem sobre nós e muda o nosso ser, muda o nosso interior. Porque nós precisamos entender que o nosso coração, ele é estritamente corrupto e enganoso. E a gente precisa vigiar. A gente só demonstra o amor de Deus, esse amor que a gente tanto fala, é quando nós conseguimos nos esvaziar. Porque praticar a misericórdia, irmão, há aquelas pessoas que a gente ama, um filho, né? Uma esposa, é fácil. Agora, pratica misericórdia para quem está pisando no seu calo, irmão. Aquele que te persegue, aquele que te trai. Aquele que quer te prejudicar. Aquele que te difama, te calunia. Aquele que te quer ver o mal, deseja o mal para você. Jesus está expressando isso, irmão. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele estava falando para pessoas que, de certa forma, eram inimigas dele. Eu quero que vocês entendam que no tempo de Jesus, Jesus vivia ali debaixo de um peso, né, do Império Romano. Ali existia perseguição. Ali não havia misericórdia. Mas eu entendo que isso não estava apenas no governo de Roma. Não estava ali apenas, mas estava impregnado nos judeus também. Estava impregnado nos religiosos. Quem matou Jesus, irmãos? Quem crucificou Jesus? Quem foram os maiores perseguidores dos cristãos na igreja primitiva? Essa que é a grande questão. Essa é a grande questão. Jesus, ele está direcionando aqui os seus discípulos a terem o mesmo padrão, o mesmo sentimento, o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão de vida. Mas para termos esta unidade, a gente precisa se esvaziar. Como? E também nós somos aquelas pessoas que a gente machuca uns aos outros. A gente fere. E geralmente nós ferimos as pessoas que mais a gente ama. Não é verdade? Aí o que acontece? A gente só consegue exercer essa misericórdia de perdoar, de dar uma nova chance, de certa forma compreender, é quando nós estamos vazios. Então, meus irmãos, essa bem-aventurança, todas elas, é a identidade principal de um cristão. E a igreja precisa aprender a viver dessa forma. Então, irmãos, eu queria ressaltar aqui algumas questões pelas quais a gente venha a aprender, ouvir e, de certa forma, praticar. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui que é a misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Amém por isso? Coloque isso no seu coração. E esse negócio aqui para mim é um desafio muito grande. Porque é como se fosse você ter a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente você pode ver ela com os olhos dela, e pensar com a mente dela,
e sentir com o coração dela. Você sabe por que essa pessoa te machuca? Muitas vezes você não sabe. Ela tem alguma razão. Aí se você conseguir entrar dentro dela, sim, ter o mesmo sentimento, ter a mesma mente, e imaginar o que se passa dentro dessa pessoa, aí você vai ter uma compreensão melhor. É um desafio muito grande. E é por isso, irmãos, eu vejo assim, eu preciso buscar todos os dias da minha vida um coração novo. Todos os dias um coração novo. Antes de ter outra coisa. A Bíblia fala que Deus é o Pai das misericórdias. Dele procede toda a misericórdia. E quando exercemos a misericórdia, nós exaltamos o seu nome. Então, irmãos, servir a Deus ele não é tão fácil assim, como talvez nós achamos. Para a gente servir a Deus, a gente precisa ser um bem-aventurado. Para glorificar a Deus, para as pessoas verem que Deus está em mim, que eu sou a luz do mundo, que eu sou o sal da terra, eu preciso ser esse bem-aventurado e exercer a misericórdia. Então, irmãos, é importante nós observarmos que a misericórdia é lançar o seu coração na miséria do outro. E estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. E foi exatamente o que Jesus fez. Todos os dias da vida dele, do ministério dele. Se você olhar para Jesus, a primeira coisa que você precisa olhar para ele é a posição dele de ser um misericordioso. Porque, rapaz, desculpa, é o meu jeito. Mas, gente, vamos tentar entender esse contexto todo. Lá no livro de Romanos, dizem que todos foram destituídos da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E nós estávamos condenados para uma morte eterna. Aí Jesus, sendo puro, sendo santo, ele olhou para a gente como, irmãos? Com ira? Com raiva? Com justiça? Com aquela justiça do humano? Sim ou não? Não. Ele olhou com misericórdia. Então, irmão, quero dizer uma coisa para vocês bem claro. Seja misericordioso. Com qualquer pessoa. Hoje pela manhã nós ministramos a respeito de sentimento ou convicção. Quem nós somos em Cristo? Nós somos movidos por sentimento ou por uma convicção? Porque, irmão, tudo na nossa vida, se a gente fosse guiado e seguido por sentimento, a gente está de aviso prévio. A gente vai perder. A gente sai do propósito. A gente mancha a glória de Deus nas nossas vidas. A gente pode glorificar todos, menos Cristo. Então, a gente precisa ter esse coração novo. Segundo, misericórdia não é sentimento, nem palavras, mas é ação, tá? Ação. A Bíblia fala que devemos acudir quem? O necessitado, independentemente de quem for. Então essa é a segunda coisa que nós precisamos colocar em prática em relação à nossa vida para com Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele escolheu nós aqui, queridos, para glorificar o nome dEle. Né? Então a Bíblia fala, lá em Salmo, capítulo 41, verso 1 até o 3, diz o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Interessante isso. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Versículo 3 diz: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama.
Então, irmãos, olha que tanto que isso é maravilhoso, né? É ação. E o que eu acho mais tremendo ainda é que Deus está lá olhando. Ele está lá te observando, irmão. Se você acode ou você se faz de largo. Deus te olha. Deus te vê todos os dias. Deus conhece o seu coração, irmão. Por isso que eu gosto daquela atitude. Aquilo que você dá pela direita, a esquerda não precisa saber. Se você faz bondade, irmão, escuta só o que eu estou te falando, eu sou meio caretão nesse ponto. Deixa de postar, velho. Fazendo selfie, mostrando que você está fazendo coisa boa. Você está querendo mostrar sua bondade para quem? Você está querendo... A gente faz isso por amor a Cristo. A gente faz isso porque nós temos o caráter de Cristo. E você tem que fazer só para o reconhecimento de Cristo. E quando você faz isso, a pessoa que está recebendo, ela vê que Cristo está em você. Então, meus irmãos, nós devemos nutrir uma terna compaixão pelos necessitados, assim como Atos 2, como a igreja primitiva começou a viver. A Bíblia diz que eles viviam em comum acordo, vendiam seus bens em favor dos necessitados, distribuía, dava tudo, quem? Aos pobres. Aí eu vejo assim, rapaz, como é que está a igreja hoje, hein? Me perdoe, meus irmãos, mas eu preciso falar. Como é que está a nossa posição, a nossa cultura. Hoje muitos de nós viemos para a igreja só para receber. É aquilo que Deus está te dando. O que você está fazendo com ele? Você está ofertando? Você está abençoando seu irmão? Ou você está querendo receber mais de Deus? Isso é misericórdia, irmão? Isaías 58, 10. Isso é lindo. Diz, se abrires a sua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, irmão, você é abençoado não é quando você recebe, como tem sido pregado nos dias de hoje. Você é uma pessoa abençoada, é quando você tem algo e você distribui. E dá o que você tem aos necessitados. Amém? Por isso, glória a Deus ou não? Graças a Deus. Então, irmãos, essa é a questão da misericórdia. Terceiro, vou passar rápido aqui. Terceiro, devemos ser misericordiosos, porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual fomos criados. A Bíblia fala de uma forma bem clara, está lá em Efésios 2:10, pode colocar aí, o propósito da vida é servir. Mas não para o nosso reconhecimento, não para a nossa satisfação moral, não é para a nossa satisfação do ego. Porque muitas vezes a gente ajuda um outro para a gente se sentir, de certa forma, feliz, quebrantado. Eu estou tão feliz de ajudar alguém. Rapaz, vai ajudar um inimigo seu. Você gosta, né, Alessandro? E isso é que é glorificar, irmão. Sabe aquela pessoa que te machucou essa semana? Vai lá, paga um almoço para ela. É essa obra aí que Jesus está falando, irmão. Porque Jesus, ele alimentava, dava as boas obras para quem? Para os seus inimigos até então. Aquela multidão que foi alimentada por Jesus, quem eram eles? Quem eram? Eram tudo fiozinho de ouro, irmão. Não tinha ninguém santo ali, não. Ali, na verdade, a maioria estava buscando Jesus para ser o quê? Abençoado, receber algo que vem alguma coisa material. E Jesus dava. Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. É esse tipo de gente que nós precisamos ser. Esse tipo de obra que precisamos fazer.
E é dessa forma que nós vamos resplandecer o caráter de Deus. A Bíblia fala, sede misericordioso, assim como é misericordioso o vosso Pai. Está lá em Lucas 6,36. Eu gosto muito do que fala lá em Miqueias. Miqueias capítulo 7, versículo 18, diz algo muito interessante. Que diz o seguinte, quem, ó Deus... Gente, guarda isso no seu coração. Eu queria que esse versículo ganhasse força no seu coração. Miqueias 7,18 diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o sentimento de Deus. Isso é o caráter de Deus. E nós, como servos do Deus Altíssimo, precisamos alcançar esse coração. Quarto, devemos ser misericordiosos, porque a demonstração de misericordiosa é um sacrifício agradável a Deus. Hebreus 13:16 diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois como tais sacrifícios, Deus se compraz. Atos 10:4 diz, Cornélio, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? Eu quero dar um exemplo aqui para vocês que Cornélio aqui, irmãos, era apenas um religioso. Ele ainda não era uma pessoa convertida. Aí ele, que é, Senhor? E o anjo de Deus lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Irmãos, a gente vive uma geração egoísta. A gente só dá quando sobra. A gente só dá quando nós sentimos um quebrantamento no nosso coração. Repito, servir a Deus não é emoção, é convicção. A gente dá porque tem que dar, independentemente da pessoa. A gente dá assim como Jesus deu. A gente oferece as nossas vidas porque Jesus ofereceu. Isso é exercício da misericórdia. Então a prática da misericórdia é uma liturgia que agrada o coração de Deus. Dar pão ao que tem fome. A gente precisa vestir o nu. Nós precisamos visitar o enfermo, o preso, acolher o forasteiro. Todas essas virtudes a igreja precisa fazer, irmão. Eu acho interessante que isso não é atribuição apenas para a liderança, é para todos. Eu preciso colocar essa passagem, Mateus 25:41. Vamos ler todos juntos essa parte? Então, o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, tive sede, sendo forasteiro, estando nu, achando-me enfermo e preso. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá. Louvado seja o nome do Senhor. É fácil ou não, irmãos? Devemos ser misericordiosos, porque um dia daremos conta da nossa administração. Ah, irmão, se todos tivessem essa compreensão. A Bíblia nos direciona, nos orienta que nós somos mordomos.
mordomos do Deus Altíssimo. E vamos um dia comparecer perante o tribunal de Deus para prestar conta da nossa administração. Vamos ler Lucas 16, versículo 1. Lucas 16, versículo 1. Queria pegar minha Bíblia aqui e vou ler. Queria que vocês lessem junto comigo. Está aí na projeção, vocês podem me acompanhar. Nós vamos ler até o versículo 13. Disse Jesus também aos discípulos. Leiam junto comigo. Havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandou-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Misericórdia. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou o outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhes: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, aí ele diz aqui, das riquezas de origem iníqua, fazeis amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Meus irmãos, é algo que a gente precisa observar. E por fim, quais as recompensas que os misericordiosos receberão? Ah, irmão, eu quero dizer algo que está no meu coração também. Você não vai receber recompensa de pessoas. Tá? Tire o seu coração tire isso do seu coração, em buscar tudo que você faz a respeito do reconhecimento das outras pessoas. O reconhecimento virá da parte de Deus. É Deus que vê e é Deus que vai recompensar você. Porque se você esperar a recompensa em outras pessoas, primeiro, você está com seu coração equivocado. Tanto na forma de dar, quanto na forma de receber. Porque se você espera receber de alguém algo que você faz por alguém, você vai sair do propósito de Deus. Porque nessa jornada, você é traído. Nessa jornada, você de certa forma, você é abandonado. Você é enganado. Acontecem várias coisas ruins. Mas isso não pode deixar você de fazer aquilo a quem você busca a ser.
Você precisa ser misericordioso. E a recompensa vem só do Senhor. Amém por isso? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vale a pena ser cristão. Ser cristão não é um mar de rosas, como as pessoas pregam lá fora. Viver a graça de Deus, no meu ponto de vista, ele é mais desafiador do que viver no tempo da lei. Porque a Bíblia diz, no início ali no Sermão do Monte, que inicia do capítulo 5 até o capítulo 7. Se alguém bateu na sua cara, você precisa dar a outra face. Se alguém te traiu, se alguém te odeia, você precisa amar. E para isso ser gerado em nós, meus irmãos, a gente precisa desse amor de Deus. A gente precisa ter essa vida com Deus. A gente precisa ser discipulado por Deus para sermos os verdadeiros discípulos. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela vai ser derramada em nossas vidas se nós sermos misericordiosos. É o que a palavra de Deus nos fala de uma forma bem prática e direta. Vamos ficar de pé. Eu quero dizer algo para vocês. A misericórdia é a marca de um discípulo de Cristo. Nós, como cristãos, precisamos praticar o perdão diário. Temos que agir com compaixão, orar pelos nossos inimigos. E quando nós estivermos diante do Deus Altíssimo, que um dia todos nós, iremos prestar contas diante do nosso Senhor, a misericórdia será a única coisa que nos sustentará diante de Deus. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes. Vamos buscar o Senhor. E que Deus nos abençoe. Senhor, louvado é o teu nome. Te agradeço, Pai, pelo privilégio de recebermos algo que vem da parte do Senhor. É muito bom, ó Deus, nós sermos direcionados pela Tua palavra. Hoje, Senhor, nós vivemos dias tão difíceis, Pai, onde existem lugares em que o Evangelho é pregado de uma forma deturpada. Existem lobos devoradores, falsos profetas, enganadores, por conta de um coração ensoberbecido, corrupto. Mas graças a Deus, a Tua palavra, ela abre os nossos olhos. A Tua palavra nos direciona. A Tua palavra nos confronta. A Tua palavra nos direciona a forma como nós devemos ser. Portanto, Senhor, direciona-nos cada dia mais para ouvir a verdade da Tua palavra. E de certa forma, no ouvir, nós praticarmos, Senhor, para a glória do Teu nome. Viver o reino de Deus é olhar para o Senhor e viver as Tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor faça dessa igreja uma igreja resplandecente, uma igreja que glorifica o Teu nome, uma igreja, Pai, que verdadeiramente possa iluminar este mundo que jaz do maligno, esse mundo que é trevas, mas nós somos da luz, e quem é da luz, as trevas se dissipam. Quem é da luz mostra o caráter de Cristo. Quem é da luz glorifica o nome do Pai. E quem é da luz
ele está vivendo o reino de Deus neste mundo. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Portanto, Senhor, vem sobre nós, enche os nossos corações, coloca no nosso coração coragem e coloca no nosso coração, em nome de Jesus, uma vida digna pela qual o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.